conhecimento e sabedoria personificada. Ele se encontrou com Yahweh, se encontrou com Jeová Tiricano, se encontrou com Yeshua HaMashiach, se encontrou com o Senhor dos Senhores. Antes da árvore, o homem tinha uma fonte de conhecimento infinita e divina. Amém. Essa fonte do conhecimento era única e simplesmente o Espírito de Deus. Amém. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem trocou a fonte da sua informação. Amém. Trocou a fonte do seu conhecimento. Sabe, o conhecimento que vem de Deus, nós chamamos de revelação. Quando você vê o homem a pegar uma Bíblia normal, mas abrir coisas que você sabe que é interpretação normal, não leva a entender isso. Nós chamamos de revelação. Por quê? Porque ele se reconectou com a fonte primária chamada Deus. Por essa razão ele consegue ter acesso às revelações que vêm diretamente do céu. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a fonte do conhecimento foi trocada. A partir daquele momento, o homem deixou de ter uma visão espiritual e passou a ter uma visão terrena. Porque isso, a visão que você tem das coisas é influenciada pela informação que você tem dentro de você. E o tipo de informação que você tem é determinado pelo tipo de fonte de onde você tira. Se a fonte do teu conhecimento é uma árvore que está conectada à terra, então teu conhecimento será terreno. Mas se o teu conhecimento for o Espírito de Deus, aquele que está acima de todos os seus, que nada está acima dele, então teu conhecimento não será terreno, o teu conhecimento será celestial. O problema é que, sabe, a maior parte dos pregadores que nós temos são pessoas que falam apenas do que é da terra. Jesus está conversando com um mestre da palavra chamado Nicodemos. É alguém muito sábio. Jesus está pregando eterno e Nicodemos está ouvindo. Só que ele é mestre. Então ele não pode ter com Jesus na clareza. Muitas pessoas me julgarão porque sendo ele mestre, não podia ir se unir com alguém que o povo estava chamando de falso profeta. Então o que ele fez? De madrugada, ele saiu do templo, se vestiu das vestes do mestre e se vestiu de vestes de servo e aprendiz. E procurou Jesus às madrugadas. Jesus quer dizer, de repente vem e diz: mestre, existe um mestre lá fora que veio aprender com o Senhor. Jesus está acordado. Jesus interrompeu o sono dele. Está chegando para você, não deu sono de Nicodemos. Mestre, eu vim aprender contigo. E Jesus está olhando para Nicodemos e está dizendo assim. Come on, my friend. João capítulo 3. Aquele que não for nascido. Água, papai. E no Espírito. Não pode ver o quê? Não pode ver o reino de Deus. Porque o nascido da carne é carne. E o nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos olhou para Jesus e perguntou: como é isso? Por acaso vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus lhe disse: não tem nada a ver com isso. É necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Olha, em verdade, olha. E uma coisa que Jesus fala para Nicodemos que eu gosto. Jesus olhou para Nicodemos e disse: tu és mestre em Israel e você não compreende essas coisas. Vos falei de coisas terrenas e não compreendeste. O que seria, pois, só vos falasse das coisas Jesus está falando com o mestre Nicodemos. Está lhe dizer: é preciso nascer da água e do Espírito. E quem não nascer daí não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como assim? Por acaso não que voltar a entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: não. Vos falei de coisas terrenas e não compreendem. Só vos falei de coisas espirituais. Agora pausa. Calma. Nascer
não é limitado, mas o conhecimento que vem diretamente de Deus é ilimitado. Sabe, o mundo nunca esteve preparado para esses tipos de revelação. É por isso que no tempo de Enoque não foi aceito pela população. Ele tem um conhecimento que não era um conhecimento do povo normal. O conhecimento dele não tinha nada a ver com o conhecimento da árvore do bem e do mal. Enoque tem um conhecimento que vinha diretamente do Pai Celestial. Por isso ele sendo homem na terra, andando com a Bíblia diz, Enoque andou com Deus de tal maneira que já não foi visto desaparecer. Sabe, nós precisamos andar com Deus a tal forma, a tal ponto da glória de Deus nos envolver, nos inundar de uma forma que nós desaparecemos totalmente dentro de nós. As pessoas estão a olhar para nós, mas não estão a conseguir nos ver, só estão a ver o Deus que existe dentro de nós, porque a glória do Senhor nos envolveu e nós desaparecemos. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Nesse viver que eu vou pôr na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo por mim. Sabe, Paulo estava a dizer uma coisa, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo estava a dizer, para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Paulo se envolveu com Deus de uma forma que o Paulo que conhecíamos desapareceu. Por essa razão as pessoas viram e dizem, este não é o Saulo que mata cristão. Como é que estão a livrar, a pregar e a fazer cristãos? As pessoas estão preocupadas, não estão entendendo. Pedro ouviu as pregações de Paulo e disse, Paulo fala coisas difíceis de serem compreendidas. Um apóstolo que andou com Jesus não estava a entender a dimensão das revelações de Jesus que vieram de Paulo. As pessoas olhavam para Paulo e não viam Paulo. Os apóstolos olhavam para Paulo e achavam estranho. Esse está a falar coisas difíceis de se entender. E fica tipo escândalo. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas Paulo lhe explica. Conheço um homem que há 14 anos atrás, se no espírito não sei, se na carne também não sei, mas esse homem foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que os homens não é lícito falar. Paulo deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui embaixo e se conectou com a fonte divina do conhecimento, se conectou com a essência, com a fonte de toda a sabedoria, se conectou com o próprio conhecimento e sabedoria personificada. Ele se encontrou com Yahweh, se encontrou com Jeová Tiricano, se encontrou com Yeshua HaMashiach, se encontrou com o Senhor do Senhor. You are Elohim, Elion Adonai. That is who you are. That is who